Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão, oitava rodada e segue o líder, segue o Internacional, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Internacional que nas duas últimas rodadas a gente pode dizer uma deslizada, deixou escapar aí uma bela chance, pelo menos nesse final de semana, de abrir uma vantagem um pouco mais larga, né? Jogando em casa no Beira-Rio contra o Bahia. O jogo terminou 2-2. Aliás, um jogo tumultuado, teve pênalti para lá, pênalti para cá. O Bahia acabou empatando com um pênalti no finalzinho do jogo e o Internacional amargou aí mais um empate que eu falei. Perdeu uma belíssima chance de, de abrir uma pontuação um pouquinho mais gorda em relação ao vice colocado que é o São Paulo. Rodada anterior jogou contra o Palmeiras, aliás, um dos jogos mais, acho que a gente pode colocar aí que vai tá cedo para falar isso, mas dos piores jogos aí do Campeonato Brasileiro. Jogo fraco, baixíssima produção. O Internacional que entrou aí com alguns reservas, o Palmeiras já de longa data jogando muito mal. E o jogo mesmo foi acontecendo nos acréscimos do segundo tempo, que o Inter fez um, o Palmeiras aí depois conseguiu empatar nos acréscimos isso, hein? E aí o jogo terminou empatado 1-1, mas esse jogo pro Inter, né, era um jogo que dava para entrar na conta esse empate, porque jogando fora de casa, contra o Palmeiras, o gramado é sintético, e aí no sábado agora, aí não dava, né? No sábado não, né? Peço perdão, no domingo agora, aí não dava, né? Aí precisava vencer, mas todo o mérito do Bahia de buscar esse resultado também, então fica aí um, um nosso destaque para o Bahia também, que perdeu recentemente o técnico Roger Machado, e o empate aí de- em virtude da situação que vivia o Bahia pela troca de comando, um empate que veio de bom tamanho contra o líder do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos falar de São Paulo agora, vice colocado, São Paulo que nesse final de semana não, né? Esse meio de semana vai jogar contra o Bragantino, pode assumir a liderança do campeonato, dependendo da combinação de fatores, porque o momento do São Paulo é muito bom, vem de dois resultados muito positivos e o Internacional dois empates nas rodadas mais recentes. Então, para o São Paulo, uma ótima oportunidade aí de ou encostar no Internacional, ou empatar, ou passar, ou liderar o Campeonato Brasileiro. São Paulo que eu já critiquei bastante aqui, mas a gente tem que dar o elogio, porque Fernando Diniz passando por uma situação das mais incômodas à frente do São Paulo. Eu achei que ia ser demitido e acabou tendo uma reviravolta aí e o São Paulo crescendo de produção muito por conta de jogadores da base, assim como o Palmeiras também, que eu vou dar o destaque, e o São Paulo tendo que contar com o- as pratas da casa, a gente pode dizer assim, né? E isso é importante, né? O São Paulo vinha sofrendo muito com criatividade, produtividade dos jogadores, jogadores que faziam uma partida boa aqui, já na seguinte já não fazia uma partida tão interessante e vem encontrando soluções caseiras e isso tem que continuar acontecendo. Acho que o Fernando Diniz tem que manter essa postura aí, essa pegada de apostar, não apostar, né, porque já é realidade, mas colocar esses jogadores mais novos para jogar, porque é aquilo que a gente sempre diz. Os jogadores que vêm da base, não é porque eles têm mais amor à camisa, tem isso também, porque fui formado no clube, tem toda aquela paixão, né, de ter sido o clube que revelou o jogador e tal, acreditou no potencial do jogador, tem esse aspecto, mas também tem aquele aspecto de se consolidar. Olha, estou vindo da base, estou chegando no profissional e eu quero me consolidar, eu quero mostrar para o Brasil e para o mundo que eu sou muito mais que uma promessa, né? Que eu sou uma realidade. Então é muito comum a gente ver muito mais entrega, é, é, um jogador um pouco mais ousado. Então isso é comum, né? Nesses jogadores formados na base e o São Paulo tem que acreditar nisso e o Palmeiras também vem fazendo isso. Então espero que o Fernando Diniz continue com esse trabalho que vem sendo bem interessante. São Paulo vem melhorando muito
na sua produção. O domingo agora 3-1 para cima do Fluminense, o resultado bastante expressivo agora, tá? 3 gols, um, um placar considerável. Então é um time que vem melhorando o seu rendimento, manteve o seu treinador e eu acho que tem tudo para seguir aí como um dos fortes candidatos à disputa do título esse ano. Tá claro que sempre falo, já tá na nona rodada, a gente vai entrar na nona rodada agora, mas já são 9 rodadas, então as coisas já começam a se desenhar e esses pontos aqui são muito importantes. E o São Paulo, não é de hoje, cara, assim, vem oscilando, muito por conta, eu acho que de problemas de gestão, mas o São Paulo nos últimos anos a gente não pode deixar de comentar que fez campanhas, sim, que, que, que merecem um certo destaque. Investiu, é, é, um ou 2 anos atrás, se eu não me engano, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com a Aguirre, né, com o Diego Aguirre, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro e depois oscilou, né? É o que eu falo, muito por conta, acho que acho não, né? Minha opinião sincera, muito por conta das lambanças aí da diretoria do São Paulo de ficar trocando treinador. Agora, a manutenção do Fernando Diniz, a necessidade, eu acho que muito mais a necessidade de ter que manter o Fernando Diniz, porque o clube tem alguns problemas aí financeiros, por causa de muitos investimentos que aconteceram no ano passado, agora se vê meio que forçado a apostar no treinador que aliás já mostrou muita competência, né, no Campeonato Paulista. Então acho que essa é a melhor saída e ele vem encontrando sim nas pratas da casa, nos jogadores formados no São Paulo, uma boa oportunidade, uma boa oportunidade de encontrar aí os caminhos para de repente liderar o Campeonato Brasileiro. Então, muita expectativa para o torcedor são paulino nessa nona rodada do campeonato. Terceiro colocado, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava embalado, a gente pode dizer assim, pelo fenômeno São Paulo. Ele investiu muita grana, liderou o campeonato, teve 2 derrotas seguidas. Claro que 2 derrotas que, para mim, aconteceram porque o Atlético, claramente focando no Campeonato Mineiro, na final do Campeonato Mineiro, acabou tendo que priorizar e aí 2 derrotas aconteceram. Mas o título veio, São Paulo conquistou o primeiro título no Brasil e aí o Atlético Mineiro começa a crescer de produção, uma vitória em cima do São Paulo, né? Vitória, aliás, gorda, né? Vitória ampla aí 3-0, bom resultado do Atlético Mineiro para cima do São Paulo. E aí na rodada mais na rodada mais, desculpa aí, galera. Na rodada mais recente, 1-0 para cima do Coritiba. O Atlético Mineiro segue aí na cola dos líderes para tentar retomar aí essa primeira colocação, que pode também acontecer nessa nona rodada. Então, São Paulo vem aí e nona rodada vai ser Santos contra Atlético Mineiro. Então, São Paulo vai reencontrar o seu antigo time, vai para Vila Belmiro, matar a saudade da cidade de Santos. Vamos ver, cara, é um jogo que deve ser muito interessante pela forma como o Santos vem jogando, né? Muita entrega, principalmente do Marinho, em minha opinião, um dos grandes destaques hoje do Santos e o Atlético Mineiro que tem no São Paulo de hoje uma das suas principais figuras técnicas aí nesse time. Então é um jogo que promete muito, tá? Quarto colocado, o Vasco da Gama, tá? O Vasco da Gama venceu o Atlético Paranaense, aliás, o destaque negativo é o time do Atlético que vem amargando rodada após rodada resultados negativos, tá? Assim, minha opinião é até um pouco surpreendente esses resultados negativos e, e fica aí a expectativa de tempos melhores, a gente pode dizer assim, porque o Atlético é um time que eu já elogiei demais, né? O, o, o planejamento, peço desculpa aqui de gaguejar, né? Mas até que eu elogiei demais pelo o planejamento que faz, né? De ano após ano conseguir reestruturar times, um time que vem nos últimos 2, 3 anos ganhando títulos expressivos. Então, acho que sempre fica
uma grande expectativa em torno desse time do Atlético esse ano. Claro, o início do Campeonato Brasileiro não tão promissor, mas é um time que a gente sempre tem que ficar de olho e, e esse é o destaque negativo que eu dou para essa partida. O Vasco da Gama é totalmente o oposto, é o destaque mais que positivo. É o Vasco que o ano passado teve um período tumultuado, o Luxemburgo chegou para mudar um pouco, né? Aquele clima ruim, o Vasco da Gama mudou a chave e agora é um dos líderes do Campeonato Brasileiro nessa temporada que eu já falei aqui nos últimos podcasts. Eu fico muito contente de ver o Vasco, né, na quarta colocação. A gente, um clube com tanta tradição, com tanta história, a gente sempre fica contente quando reencontra o caminho para o bom futebol. Então acho que é muito interessante ver o Vasco que há alguns anos, nos últimos anos, sempre brigou aí com uma situação complicada na tabela e agora no topo da tabela, uma situação totalmente é, favorável, a gente pode dizer assim. Então, fica o destaque positivo do Vasco que segue na quarta colocação e espero que consiga manter esse bom rendimento no Campeonato Brasileiro. O quinto colocado é o Flamengo e cuidado que o Flamengo vem aí. Tá? Início de campeonato muito fraco, tá? Teve a saída do Jorge Jesus, era totalmente compreensível a perda de rendimento e agora parece que o Flamengo se reencontrou. Na rodada anterior, o Flamengo venceu por 5-3 o Bahia, parecia que o Flamengo ia entrar de novo naquela fase goleadora, mas não aconteceu. Venceu o Fortaleza por 2-1 e, cara, eu já tinha falado, apesar dos resultados negativos no início do campeonato, era uma questão de tempo, porque o Flamengo segue com um timaço, tá? O Dominique, se, a princípio parecia ser um técnico muito promissor, chegou com uma filosofia que parecia ser um pouco diferente do Jorge Jesus, mas era questão de tempo para ele, para o Domi reavaliar as suas convicções ou para os jogadores do Flamengo entrarem de vez, adotarem de vez as convicções do Dominique Torrent. Então, o Flamengo vem aí, eu acho que não é nenhuma novidade. Eu acho que quem está na frente do Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque é um time que vem crescendo de produção e é um time que, cara, vem crescendo com fome de gols, né? Com fome de vitórias. Já são 3 vitórias aí consecutivas. Acho que o destaque negativo que eu dou em relação ao Flamengo é a quantidade de gols que vem tomando. Tá, tá fazendo gol, mas precisa, não digo precisa fechar a casinha, porque o Flamengo ele é mais ofensivo mesmo, mas você vê que aquele futebol de marcação em cima, de sufocar o adversário, isso ainda não está acontecendo com tanta qualidade. E os adversários estão explorando isso. Então, venceu o Santos aí, a gente pode dizer, há 2 rodadas, mas tinha tomado 2 gols, né? Teve 2 gols anulados, que eu comentei bastante quando criticamos aqui o árbitro de vídeo. Aí toma 3 do Bahia. Nessa rodada tomou um do Fortaleza. Então, é, é, a defesa precisa. O Dominique vai ter esse trabalho aí de reestruturar, a gente pode dizer assim, o setor defensivo, ou a esquema de marcação, deixar mais semelhante com o do Jorge Jesus, eu não sei. Dor de cabeça para ele, que tem um baita timaço nas mãos, mas fica esse destaque aí negativo em relação ao Flamengo. Tá vencendo, tá marcando gols e o grande problema acho que é a questão de tomar muitos gols. Se você toma muitos gols, você precisa fazer muito mais gols do que você toma. E claro que para o Flamengo, com esse timaço que tem, não é dificuldade nenhuma, mas um jogo ou outro é, é, pode ser acabar sendo surpreendido, como aconteceu com a primeira rodada com o Atlético Goianiense, acabou tomando 3. Então veio desde lá, claro que naquela época o ataque não estava rendendo, mas desde lá vem aí um problema, a gente pode dizer assim, do esquema tático defensivo do Flamengo. Mas vem aí o Flamengo e quem está na frente que preste atenção e que faça a sua parte, senão o rubro-negro vai passar todo mundo, tá? É o grande favorito para mim, até por ser o atual campeão e pelos jogadores que tem no elenco, para mim
é indiscutivelmente o maior favorito do Campeonato Brasileiro. Não estou aqui querendo tá jogando pressão. Não é isso, cara. Não é jogar pressão. Aliás, um time como o Flamengo, pelo que fez ano passado, não tem nem que dar bola para esse tipo de coisa. Tá jogando pressão, tá jogando favoritismo. Não é isso, cara. O favoritismo ele é natural por tudo que fez. E herdar esse favoritismo não é demérito nenhum. Acho que o torcedor flamenguista tem mais é que ficar orgulhoso por ter esse, esse favoritismo aí, a gente pode dizer, não nas costas, tá? Nas mãos, esse favoritismo nas mãos, porque é uma vantagem sim, que pelo menos no psicológico você pode jogar para cima dos seus adversários. Então, time que quer ser campeão tem que ser favorito e tem que gostar de ser favorito, né? Não tem essa. Eu acho que o Flamengo é um time que gosta de ser favorito e tem que gostar mesmo. E o torcedor também tem que gostar, tá certo? Sexto colocado para encerrar aí o G6, o Palmeiras, cara. O Palmeiras veio criticando aqui de certa forma veio queimando a língua, criticando muito o futebol apresentado por esse time do Palmeiras, que aliás que eu falei, a partida anterior contra o Internacional, uma das partidas mais lamentáveis que a gente pode acompanhar no Campeonato Brasileiro. E não só essa, né? Os jogos do Palmeiras vêm muito fraco, apesar do seu sexto colocado, venceu uma aqui, empatar outra ali, venceu agora do Bragantino no domingo, mas também tá difícil esse Palmeiras. E o Palmeiras, eu já fiz a ponta aqui quando falei com o São Paulo, nessa partida o Luxemburgo colocou o Gabriel Veron, que estava machucado, né? Eu já falei aqui, eu acho que a grande saída do Palmeiras para suprir essa falta de criatividade que os seus principais meio-campistas não vêm conseguindo funcionar, o Palmeiras vai ter que apostar na base. Tá? E o Gabriel Veron não é armador, mas ele fez o primeiro gol do Palmeiras e ele deu o passe para o William fazer o segundo gol. Então, é, é, a resposta que o torcedor palmeirense, que o Luxemburgo está procurando, está na base do Palmeiras. Tá? Ele já tentou, colocou todos os meios-campistas que ele tinha à disposição, os meio-campistas de criação, tá? Não é meio-campista, não é volante, é meio-campista de criação. Não funcionou um, não funcionou outro. Então, cara, aposta na base, porque eu acho que esse é o caminho do Palmeiras, porque tá difícil, cara. Os jogos do Palmeiras tá doído de ver e não condiz com o elenco multimilionário que tem o Palmeiras. Assim, isso não é eu que estou criticando, é todo mundo, cara. E o torcedor pode ficar na bronca comigo, mas é a verdade, né? Porque o torcedor é o que mais cobra, é o que mais pega no pé. Então, acho que essa é a grande saída do Palmeiras. Já nessa partida contra o Bragantino, o Gabriel Veron, que voltou de lesão, já deu a resposta, cara. Já mostrou que veio, já deixou o cartão de visita deles. E na próxima rodada tem clássico contra o Corinthians, hein? A gente pode dizer assim que para o torcedor corintiano é a revanche da final e é o primeiro clássico na Arena do Corinthians com um novo nome, tá? A Arena do Corinthians que agora é a Arena Neoquímica, Neoquímica Arena. Então, para o torcedor corintiano, tem esse fator a mais aí de, de novo nome, pode ser assim, estádio rebatizado, primeiro clássico com estádio rebatizado, é uma questão de honra. E para o Palmeiras eu acho que o caminho é sempre buscar agora uma ou outra peça de qualidade na sua base, porque infelizmente com as peças que tem hoje, a gente já pôde ver que não está funcionando e não é por falta de qualidade, porque são jogadores já reconhecidos, tá? E acho que falta sequência, não sei, já teve sequência. Agora eu acho que é dar tempo ao tempo para esse time se entrosar e esses jogadores mais cascudos começarem a entrar no esquema tático de jogadores feito princípio pelos jogadores da base. Não sei, muito precipitado falar isso, mas é o que eu falei. Quando eu falei de Flamengo é a dor de cabeça para o Dome, para o Palmeiras a dor de cabeça é para o Luxemburgo, tá? E o Palmeiras vem aí na sexta colocação. Eu acho que torcedor que me desculpe, mas uma bela colocação para o futebol que veio apresentando o Palmeiras nas últimas rodadas. Uma bela pontuação vem acumulando o Palmeiras, tá? Sétimo colocado, só para falar rapidamente agora os próximos
a colocação na tabela, o Santos, tá? O Santos passando aí por um drama aí com a arbitragem, venceu a última rodada contra o Ceará no Castelão, aliás, grande vitória, importante vitória, e na próxima rodada encara o Atlético Mineiro e o Sampaoli. Oitavo colocado o Fluminense, falei aqui, perdeu do São Paulo 3-1. O nono é o Sport, o décimo é o Ceará, o 11º Corinthians, cara, o Corinthians, o torcedor já está querendo tirar o Thiago Nunes, né? O torcedor que tanto pediu o Thiago Nunes agora, o caso de amor, a gente pode dizer assim, parece que vem chegando ao fim. Tá difícil, tá muito difícil a situação do Corinthians. A rodada mais recente foi de fato a inauguração do nome da nova arena e o empate de 2-2 contra o Botafogo e um jogo que, sim, que eu falei, o que eu falei de Palmeiras, eu falo por ser o maior rival, né, para o Corinthians, né? Os dois são os grandes rivais da cidade de São Paulo, mas o futebol é semelhante, né? Tá doído de ver o Corinthians jogando, tá difícil, cara. Até quando o Corinthians jogava na defesa ganhando por uma bola, o jogo era mais bonito, na minha opinião, tá? O torcedor que me desculpe, mas para mim essa é a verdade. Tá difícil, tá doído ver esse Corinthians jogando, não é à toa, é o 11º na tabela, o torcedor tá muito na bronca, o torcedor tá muito chateado com essa situação, mas é o que eu falei, cara, se o Corinthians quer mudar a postura para deixar de ser um time mais defensivo para passar a ser mais ofensivo, ele precisa de um treinador que tenha essas características e cá entre nós, né? Pegando o histórico mais recente que a gente viu do nosso futebol, o melhor treinador para isso é o Thiago Nunes. Tá? Então, se quer ver essa mudança acontecer, eu acho que o Thiago Nunes precisa continuar. Não adianta o torcedor achar que vai trocar de treinador, vai fazer que nem o Flamengo, trazer um cara de fora. Não, isso não vai acontecer. Tá? Ainda mais o Corinthians que tem uma dor de cabeça a menos, claro, em relação ao seu estádio e tem mais grana aí de patrocínio. Os caras compraram name rights lá, né, o direito do nome, entrou muita grana, mas tudo que é grana nova que o Corinthians recebe, grande parte vai para pagar a dívida que o Corinthians tem com o estádio, né, com a construção do estádio. Então era o grande sonho do torcedor corintiano. Veio títulos aí recentemente, veio, mas o grande problema do Corinthians é a sangria que esse estádio vem causando, porque é muita grana que o Corinthians deve e isso naturalmente isso precisa ser pago, porque senão vão querer reabrir o estádio. Então é complicado, assim, o torcedor vai ter que lidar com isso, tá? Viveu uma grande fase aí com o Tite, depois com o Fábio Carilli e agora parece que a fórmula chegou ao fim, né? E agora a fórmula se esgotou e o torcedor e o clube quis buscar uma outra opção, uma nova forma de jogar. E para que isso aconteça, precisa de tempo. E talvez o Thiago Nunes tenha que recorrer ao que o Fernando Diniz e o Luxemburgo vem fazendo, né, tanto na frente do São Paulo e do Palmeiras, respectivamente, que é apostar em jogadores da base. Talvez o caminho para o Thiago Nunes seja esse, né, que o Corinthians hoje tem grandes jogadores, estão acostumados a um esquema tático mais defensivo, né? Preciso mudar? Cara, eu acho que de repente é o momento de buscar uma nova opção, né? De buscar, procurar na sua base uma alternativa, um jeito diferente. Talvez pode ser o caminho, tá? Putz, muito cedo falar isso, muito cedo, mas para o São Paulo vem dando certo e para o Palmeiras também. É a única solução que os dois times encontraram para mudar aquela dificuldade, né? Aquele futebol que a gente pode dizer de mormaço, né? Que nada acontece, é bola para um lado, bola para o outro, o time segura a bola, tem a posse de bola, mas nada acontece. Então, eu acho que talvez para o Thiago Nunes fica aí, cara, olha para os seus maiores rivais da cidade de São Paulo porque talvez a solução esteja ali no que os rivais estão fazendo, buscar uma prata da casa para de repente encontrar uma solução para um problema que você está tendo. Então, eu acho que assim, torcedor corintiano quer mudar o jeito de jogar? Quer, mas precisa ter paciência agora, porque outra opção, gente, para pensar, reflete você mesmo aí. Não tem outro técnico que possa substituir o Thiago Nunes e deixar o time mais ofensivo. Ah, tem aí
tem técnicos bons, tem, mas por exemplo, pegar um bom técnico aí, um esquema tático mais ofensivo que estava no mercado, que é o Cuca, tá no Santos já, então vai ser difícil, cara, encontrar o Mano Menezes. Mano Menezes é defensivo, e aí volta pro Corinthians defensivo, é isso que o torcedor quer? São essas coisas, são esses dilemas que vai ter que lidar o Corinthians nessa aí, daqui para frente, porque a situação tá difícil e o futebol não tá legal, tá? Apesar do, eu falei, o Palmeiras, a posição que tá hoje não condiz com o futebol que vem apresentando o Palmeiras, não é torcendo contra, mas o futebol tá doído e o do Corinthians está semelhante, o Corinthians está bem mais embaixo na tabela, tá certo? 12º colocado, o Bahia, eu falei, empatou com o Internacional. 13º Fortaleza, 2 derrotas consecutivas já. O 14º Grêmio, cara, que situação o Grêmio, hein? Só empata, empata, empata esse time do Grêmio. Não deslanchou ainda. Apesar do título gaúcho, o Grêmio vem penando, cara. Tá difícil, empatou com o Atlético Goianiense no domingo. E tá complicado pro Grêmio. A gente se acostumou, a gente ficou muito mal acostumado, né? Nos últimos anos a gente viu um Grêmio muito ofensivo, um futebol muito bacana e agora tá doído, tá difícil, né? Uma situação bastante incômoda para o torcedor gremista, mas eu acho que tem o Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho a melhor solução para os seus problemas. Então o Renato precisa pôr ordem na casa porque reencontrar o caminho do bom futebol, para mim, já tendo o Renato Gaúcho no comando técnico, é uma questão de tempo. Então fica aí a expectativa do torcedor gremista. 15º, o Botafogo, tá? Já caiu bem na tabela o Botafogo, na situação muito incômoda. O 16º eu já destaquei o Atlético Paranaense, tá? Muito ruim os últimos jogos do Atlético Paranaense, uma sequência aí já de resultados negativos. 17º aí abrindo o Z4 Curitiba, depois o Atlético Goianiense, o penúltimo, o vice-lanterna é o Bragantino. Que situação do Bragantino, né? Eu achei que o Bragantino ia fazer uma baita campanha no Campeonato Brasileiro, assim como fez no Paulista, e parece que não, né? E o último lanterna é o Goiás com 4 pontos. Que situação do Goiás, né? Perdeu do Sport 2-1 na Ilha do Retiro. Então a gente vai finalizando por aqui hoje, galera. A gente vai ter uma rodada aí no meio da semana e eu já dei destaque aqui para alguns jogos muito interessantes para a gente acompanhar, né? Do Santos contra o Atlético Mineiro, o clássico paulista do Corinthians contra o Palmeiras. E eu também quero destacar aqui o clássico carioca. A gente vai ter um Fluminense contra o Flamengo, tá? Grande jogo, grandes jogos, aliás, e vamos acompanhar de perto aqui. Semana que vem eu tô de volta, tá? Para gravar o nosso podcast, deixando sempre o convite aberto, né? Se você quiser que eu fale do seu clube de coração, aliás, cara, eu não falei aqui, mas não dá para deixar de falar, né? Do Cruzeiro. Que situação o Cruzeiro, né? O Cruzeiro mandou embora agora o seu técnico, é hoje o primeiro time aí fora da zona do rebaixamento, começou o campeonato com saldo negativo de pontos por punição e parecia que ia deslanchar. Começou o campeonato muito bem e agora uma situação das mais incômodas do Cruzeiro, né? Que situação! Os torcedores, os rivais mineiros, o América, o Atlético, o torcedor deve estar contente, deve estar tirando onda, tirando sarro, mas a gente que é fã do esporte, a gente fica chateado, cara, assim, porque é um grande clube, né? Um clube que recentemente aí a gente pode dizer, era o dono da Copa do Brasil, né? E ia sempre muito bem temporada após temporada com o Mano Menezes e de uma hora para outra a casa caiu, cara, assim, a gente lamenta muito por toda a história, por toda a tradição, o grande clube que é o Cruzeiro. E assim, pô, eu pego aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente faz uma comparação, por exemplo, com a Portuguesa. A Portuguesa está fazendo 100 anos pô, pelo menos dos anos 90 para trás, era um dos grandes de São Paulo, né? Um dos 4 grandes da capital paulista. E em alguns momentos a gente pode dizer que foi até o melhor time paulista, né? Por que não dizer a Portuguesa, a Lusa? E hoje vive uma situação absolutamente lastimável, a gente pode dizer assim, por toda a história que teve. E o Cruzeiro
não é desejando mal para ninguém, mas parece que está seguindo o mesmo caminho, né? Não é essa gestão agora está aqui tendo que tampar um buraco que fizeram, né? O que fizeram com o Cruzeiro, cara. A gente fica, eu pelo menos lamento muito e já tem os seus problemas financeiros, problemas de gestão e mais agora mandando o técnico embora, Deus lá sabe o que vai acontecer com o Cruzeiro. A gente só pode esperar que venha um treinador que mude, né, traga aqueles novos ares, né, porque é isso que acontece. Você manda um técnico embora e traz outro na expectativa de que essa mudança de ares vire a chave, né, que vire aquela chave negativa. É só na torcida, né? A mudança da torcida. Você muda torcendo para que alguma coisa diferente aconteça. Não sei, cara, assim, a perspectiva é muito ruim e eu pelo menos lamento muito e espero que consiga se reencontrar aí para que não entre numa situação ainda mais complicada, tá? Então, que momento, que fase para o torcedor cruzeirense, tá? E com isso eu encerro o podcast de hoje, tá? Sempre deixando o convite. Se quiser que eu falo mais de Série B, eu acabo não falando porque eu só falo de Série A e mesmo assim falta tempo, tá? Então, se quiser que eu falo mais de Série B, de algum time do seu coração aí, deixa um comentário. O próximo podcast a gente vem, debate um pouco mais sobre o assunto e sempre deixa essa ponte aí aberta para vocês, tá certo? Galera, valeu. Desejo a todos uma ótima semana. Vamos acompanhar aí essa rodada porque tem muito jogo quente e até a próxima. Até semana que vem. Tchau.